cara que não se adaptar de nenhum jeito, que eu acho muito difícil, porque ela é muito friendly, né? Muito fácil de se adaptar, ele talvez seja demitido. Mas assim, acho que vai ser traço, tá? As pessoas querem se adaptar. Ela é sexy, né? É legal usar IA. Eu acho que negócios medíocres ficarão mais parecidos. Agora, negócios incríveis ficarão cada vez mais diferentes uns dos outros. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já percebeu como a medicina canabinoide evoluiu nos últimos anos? Pois é, e em 2026 a USA Hemp Pharmaceuticals continua puxando essa transformação. Mais do que produzir medicamentos derivados de cannabis com rigor farmacêutico, rastreabilidade completa e cultivo orgânico certificado no Oregon, a USA Hemp está redefinindo como médicos e dentistas se conectam com o conhecimento. Na comunidade científica da USA Hemp, além de conteúdo técnico aprofundado, os profissionais têm acesso a discussões clínicas conduzidas por especialistas, biblioteca atualizada com evidências internacionais e encontros mensais que mostram na prática como a terapia canabinoide está ampliando possibilidades terapêuticas em diversas áreas. É um espaço pensado para quem quer prescrever com segurança, compreender melhor cada canabinoide e participar de um ecossistema que prioriza ciência, ética e resultado. Se você é profissional da saúde e quer fazer parte dessa evolução, acesse usahempbrasil.com e entre em contato com o time técnico. USA Hemp Pharmaceuticals. Ciência aplicada, formação contínua e cuidado que transforma. Ter a IA na mão é como ter uma cozinha industrial inteira, mas só vai ser útil se você souber cozinhar. Essa analogia é do Toninho Correia, empresário da cannabis e CEO de uma das maiores agências de comunicação do Brasil, e resume bem o papo do episódio 114 do Cannabis Hoje Pode. O Toninho explica pra gente como ele usa a inteligência artificial para mapear fricções na jornada do paciente e analisar os mais de 60 mil cadastros da Bliss, que se tornou o maior banco de dados canábico da América Latina. A conversa passa também pelo fim da era do prompteiro e pela ascensão do curador, aquele que sabe selecionar, interpretar e conectar repertórios. Fica com a gente para entender porque a IA tende a deixar os negócios medianos cada vez mais iguais, enquanto os realmente criativos devem disparar na frente. Toninho, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Olá, tudo bem, Anitta? Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer poder falar com você e mandar mais esse tema que está tão latente agora, né? Que é o uso de IA, não só na cannabis, mas como todos os mercados, né, acabam agora passando por essa transformação que acho que é mais do que só tecnológica, né, ela é bem concentrada no uso de inteligência artificial no dia a dia. Exatamente, eu queria já fazer esse episódio fazia um tempo e pensei que ninguém melhor do que você, justamente, Toninho, para falar a respeito, não porque você seja um especialista em IA, e eu acho difícil alguém que se possa dizer especialista em IA nesse momento, mas porque você é um cara prático, criativo, que usa da tecnologia para viabilizar projetos, escalar negócios, tanto na cannabis como também fora, né? Para quem não sabe, o Toninho, além de ser um dos cofundadores e diretores da Bliss, é também CEO de uma das maiores agências de comunicação do Brasil. Então, Toninho, eu queria que você aprofundasse nisso que você já começou a falar, que é saber, assim, como é que você tem abordado esse fenômeno da inteligência artificial,
que eu tenho certeza que chegou para ficar e gostemos ou não dessa ideia, né? Então, eu acho que você talvez concorde com isso, me conta. Eu acho que uma analogia boa, eu dei uma palestra sobre IA sexta-feira passada, e lá na palestra surgiu uma analogia que eu acho que ela ajuda todo mundo a compreender como que a IA pode transformar a nossa vida, que é principalmente a IA como ferramenta, tá? Eu sei que tem até gente que já tem esse alinhamento aí, já entendeu que a IA só é uma ferramenta, né? Ela não é uma solução para a nossa vida. E a analogia que a gente foi discutida lá, imagina uma cozinha industrial, aquela cozinha maravilhosa, aquela cozinha que tem nos melhores restaurantes do mundo, e você é uma pessoa que só sabe cozinhar ovo, você só sabe fazer um ovo frito. Se você tem uma cozinha industrial e só sabe fazer um ovo frito, não adianta você ter uma cozinha industrial à sua disposição. O ponto é, se você sabe utilizar todos os ingredientes, sabe as receitas certas, se você tem uma cozinha industrial na mão de qualquer pessoa, e não só dos melhores restaurantes, você consegue ir muito além. Você consegue fazer muito mais do que você fazia antes. Então, acho que esse é o jeito melhor de pensar em IA. A IA é uma ferramenta que ela tá à disposição da gente, é uma tecnologia, é uma possibilidade, né? É um organizador, é um criador, é um realizador, são mil possibilidades diferentes que a gente pode executar com IA, mas se a gente não tem a competência da curadoria, da capacidade de utilizar a IA, de fazer as perguntas certas e direcionar para os pensamentos certos, ela vai ser a cozinha industrial na mão de quem só sabe fazer um ovo. Então, acho que a gente está começando a entrar numa era agora, que é a era do curador, né, que a gente está chamando. Antes era a era do prompeteiro, né, que a gente falava, que era o cara que sabia fazer o melhor prompt. Então, sabia escrever aquilo que a IA precisava entender como tem que ser escrito. Hoje em dia já não precisa mais, ela já entende de qualquer frasezinha, se você escrever uma frase simples, o comando já não é mais o desafio. Mas a curadoria, o conhecimento das melhores receitas, dos melhores ingredientes, essa capacidade toda, ela se torna cada vez mais necessária. E isso acaba tendo um impacto social muito grande, porque quem está entrando no mercado, seja uma pessoa mais jovem, ou seja um novo entrante que está empreendendo no mercado novo, como a cannabis ou outro mercado, se ele não sabe fazer a parte da curadoria, ele acaba não tendo sucesso apenas porque existe uma IA ao seu favor. Então, a gente tem que se tornar cada vez mais curador, tem que estudar, tem que ver referência, tem que se aprofundar e, obviamente, que na hora de escalar, de transformar isso em realidade, em executar isso e tirar do papel, a IA vai acelerar demais esse processo. Então, não é um momento agora também de, todo mundo pode fazer tudo, não é sobre isso, tá? Até código, né? Eu, no caso da Breeze, né? Muita gente vem falando, não, mas agora talvez a tecnologia do app não seja mais a grande diferença da Breeze. Nunca foi, na verdade, tá? A tecnologia, a gente teve outros players tentando construir tecnologias similares da Breeze sem sucesso, e a gente tinha certeza que isso ia acontecer, porque a tecnologia nunca é o diferencial final. Ela é, obviamente, um acelerador de resultado, ela é algo que consegue consolidar, atrair ali um público, mas existe todo um ecossistema em volta que tem que ser realizado. Então, eu acho que a IA não vai apresentar pessoas que antes não poderiam ter possibilidade de estar competindo no mercado canábico, por exemplo, porque agora tem uma IA na mão dela. O que ela pode ser ela vai revelar grandes cozinheiros que já sabiam a fórmula, já sabiam como fazer a curadoria dos melhores ingredientes. Ela vai dar acesso para essa galera poder, obviamente, entrar no mercado, que não vai ser muita gente, porque, obviamente, como a gente já sabe, não é todo mundo que sabe fritar mais do que um ovo, né? Então, eu acho que esse é o caminho da IA. E onde é que você tem aprendido, Toninho, mais do que fritar um ovo? Obviamente você já tem toda uma bagagem enorme aí, mas onde é que você se informa ou aprende a melhor usar uma IA ou várias IAs? A gente, né, na Breeze, a gente sempre teve a humildade de entender o nosso papel, né? A gente é um grupo de pacientes, né? Um grupo de pessoas que queria ter acesso a um tratamento. A gente viu que existia uma dificuldade por ser uma jornada fragmentada, mas importante de ser realizada, né? Tem a parte do médico, tem a parte de uma autorização, ou então a compra direta numa farmácia. Então, tem algumas etapas a serem realizadas, elas precisam existir, senão seria uma negligência, e eu acho que o Brasil faz de maneira muito importante, de maneira correta. Só que a gente é paciente. Então, quando a gente trabalha IA no nosso dia a dia, a gente trabalha no papel de paciente. O que é isso? Como paciente, eu sou executivo, eu sou empreendedor, eu sou criativo. Então, hoje, na Bliss em si, a IA ela vem muito mais para entender o comportamento do paciente, para entender o comportamento do cliente, para entender quais são as maiores fricções que tem dentro de uma jornada, para entender como é que a gente pode melhorar
ainda mais o tempo do fluxo de conversão. Então ela começa a entender tudo que existe dentro daquela, da que a gente chama, né, dentro da Blizz, da jornada de acesso a cannabis. Então, não, a IA, no caso da Blizz, ela não é aquela IA que também muita gente está falando sobre, que é a IA ajudando na medicina em si. A gente não aplica a IA na medicina em si, tá? A medicina em si, ela é uma conduta médica. O médico, se ele quiser usar uma IA para fazer um estudo, isso tem que ser através dessa competência médica. Nesse caso, ele vai saber fazer essa curadoria. Mas na hora que você estrutura uma jornada como a Blizz, na hora que você precisa entender, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo super simples. A gente tinha dúvidas em relação à capacidade do pré-atendimento, de entendimento das perguntas que devem ser feitas antes de entrar em consulta para o paciente. Com a IA, a gente consegue saber exatamente aonde tem o que a gente chama de fricção, ou wall, que a gente chama, nas paredes, qual aquela parte que ele não entendeu o que era para responder, e aí ele acaba pulando. Então não é um não, é um pulo de etapa, porque ele não entendeu o que era. Então a gente começa a entender esse comportamento todo, e a gente consegue melhorar a parte da anamnese. Então todas as etapas podem ser melhoradas, podem ser evoluídas com a IA. E aí, de novo, né? Desde que você entenda qual que é a parte que você sabe ser curador, né? Então, eu não vou me aventurar a fazer uma IA de diagnóstico médico, porque eu não sou médico. Então, acho que cada um, se ficar no seu próprio quadrado, vai conseguir deslanchar. Mas sobre qual IA usar? Essa pergunta, se eu responder agora, daqui uma hora ela já está errada, tá? Porque não para de criar IAs novas. Então, toda hora está acontecendo algo novo, uma IA nova. O que a gente... aí não estou falando só da Blizz, tá? Como executivo, como co-CEO da Pulse e outras empreitadas aí que eu acabo assumindo, eu acho que o que está sendo mais claro para a gente cada vez mais é que a gente tem que procurar consolidadores de IA e não uma IA. O que é o consolidador? É aquela plataforma, aquele space, aquele universo que consegue conectar todas as IAs ou quase todas as IAs disponíveis no mercado, e ele te ajuda, ou você toma a decisão, ou ele te ajuda de maneira automática a definir qual IA que vai ser usada para poder executar aquela determinada tarefa. Claro, porque cada um é melhor numa Exato, coisa, né? cada um foca numa coisa. Então esses consolidadores, eu acho que eles acabam sendo a melhor maneira para quem quer deslumbrar, né, quer entrar nesse universo, de iniciar, porque definir qual é a IA é igual, de novo, né, voltamos para a cozinha. É igual escolher qual é a melhor panela para fazer determinado prato. Por mais que você saiba quais são os melhores ingredientes, você sabe qual é a receita, talvez tecnicamente você não sabe escolher a melhor panela. Então, escolhe um consolidador, ele vai te auxiliar a escolher qual a melhor panela para fazer aquela formulação, aquela receita. Agora, o que é exatamente um consolidador? Ele é o quê, tá? Vou dar um exemplo de um que eu uso bastante, mas eu uso mais para imagem, chama Magnifique, antigo FreePic. Você, quando vai executar uma tarefa, ele pergunta para você qual é a IA que você quer utilizar, ou ele mesmo fica no modo automático. Ele vai ler o prompt, que na verdade é uma frase simples, não precisa mais saber fazer grandes frases, e ele vai definir, para cá eu acho melhor usar uma que é melhor em hiperrealismo. Essa daqui eu acho melhor porque ela é melhor em ilustração. Ele mesmo define se ele vai usar um GPT-2, se ele vai usar um Nano Banana 2 ou Pro, e por aí vai. Ele mesmo escolhe, você não precisa escolher. Então, eu acho que isso aí é um atalho, vamos dizer assim, para quem não quer ficar definindo qual é a melhor IA. Mas, pensando em empreendedorismo, pensando em diagnóstico, em parte financeira, que a gente usa muito IA hoje em dia também, a gente tem DRE ao vivo hoje da Blizz, né? Então, o DRE é todo ao vivo, a gente sabe a cada segundo o que está acontecendo, o que não está. Eu sugiro, se alguém quiser começar a trabalhar com IA, ir para um cloud. Aí vai ser o melhor, tá? CLAUDE, né? Cloud, cada um chama de um jeito. Ele acaba sendo mais sofisticado do que um GPT, do que um ChatGPT, porque ele tem a possibilidade de você fazer uma integração mais fácil no seu banco de dados. Então, tudo que você gera de informação, ele consegue ler aquilo de uma maneira direta, então ele não vai consumir só informação terceira, né, de fora do seu ecossistema. Ele vai entender o que está acontecendo no seu negócio e ele vai conseguir, seja um estudo, seja uma parte financeira, seja uma codagem de desenvolvimento tecnológico. Então ela consegue entender o que você está fazendo mesmo para poder ajudar você a tomar melhores decisões. Então, se fosse para escolher uma, escolheria o cloud. Se for para trabalhar no dia a dia e começar a deslumbrar algumas coisas, iria para um
um consolidador, tá? Como Magnifique, aí tem que ver qual que é o objetivo, mas procuraria um consolidador. Que massa. Depois do intervalo, eu vou entrar bem na coisa da Bliss, na aplicação da IA na Bliss e tal. Mas aqui eu queria muito te entender mais, assim, como um empresário, né? Para além da cannabis e para além até da comunicação, como um cara criativo e tecnológico. E aí, nesse sentido, Toninho, eu queria saber porque tem uma conversa forte rolando hoje sobre substituição de pessoas por IA. E aí eu queria saber, né, como é que alguém que lidera, né, tanto uma agência gigante quanto uma health tech de cannabis, se você sente que a IA tá mais próxima realmente de cortar esses talentos humanos, substituir, como é que é? Todo mundo a galera tem um pouco de medo de responder isso também, né, porque vira um pouco o apocalipse no futuro, né, começa a trazer o caos na Terra, né. Mas assim, a verdade nua e crua é que eu acho que meu maior medo hoje não é, agora falando mais também como pai, como ser humano, tá? Não só como empresário, como executivo. Não é nem a parte de substituir, porque eu acho que quem tá empregado, no meu ponto de vista, é o curador, é o cara que ele é especialista naquilo que ele faz. Então, o cara que tá empregado, já tem uma carreira de pelo menos aí 4, 5 anos, já sabe o que tá fazendo, esse cara vai usar IA para poder extrapolar a sua capacidade de entrega, de sua eficiência, a qualidade daquilo que ele realiza. Então esse cara, eu acho que ele não vai ser desempregado, obviamente ele só vai ser desempregado, ele vai se tornar um desempregado. Vai ter que se adaptar, Isso, né? ele vai se adaptar. Você fala, não vou fazer, eu não quero fazer, mas aí não é IA, tá? Qualquer negócio, qualquer um do mundo, quando tem uma evolução tecnológica, e tem várias, né? Várias. Photoshop, antes do Photoshop, no caso de direção de arte, era feito à mão, se o cara que não quis ir pro Photoshop perdeu o emprego, mas se adaptar faz parte de qualquer carreira, né? Então, o cara que não se adaptar de nenhum jeito, que eu acho muito difícil, porque ela é muito friendly, né? Muito fácil de se adaptar, ele talvez seja demitido. Mas assim, acho que vai ser traço, tá? As pessoas querem se adaptar. Ela é sexy, né? É legal usar IA. Agora, o que eu tenho maior medo hoje, e eu vejo isso que já tá acontecendo hoje, é o recém-entrante, né? É o cara que ainda não tem a competência do curador, é o cara que ainda não sabe das coisas, assim, o cara que ainda tem que passar por uma fase de estágio, uma fase de trainee, o cara que tem que aprender aquela tarefa para depois ele ir para o universo do curador. Esse cara vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Porque normalmente o que a IA mais faz hoje em dia, óbvio que ela ajuda em tarefas mais complexas, mas é retirar aquela necessidade de coisas que antes eram muito braçais, que era o papel do cara que estava aprendendo. Estagiário. Exato. Então, onde eu acho que vai colapsar mais, e eu não sei como vai se resolver, se vai ser mais taxativo, como uma obrigação, as empresas precisam contratar pessoas, até iniciantes no volume de até 20%. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa mais arbitrária mesmo, para que isso não cause uma distorção, porque isso é claro já, tá? Não tem por que eu ter um assistente, não tem por que eu ter um estagiário, ou até um executivo júnior, tá? Não precisa. Então a IA ela vai fazer melhor do que ele. Então quando ele fala de eficiência, ela vai ser melhor. Então acho que vai atrapalhar muito a vida de quem está começando uma carreira. Mas talvez também prolongue a vida útil dos millennials e das gerações anteriores também, né? No mercado de trabalho. Com certeza vai. Então acho que ela vai criar uma estabilidade, um protecionismo em quem já está com a competência de conseguir fazer a curadoria. Se o cara sabe fazer a curadoria, o cara vai ficar. Agora, se o cara não sabe, ferrou, né? E assim, a gente vive numa população que ela é crescente, né? Cada dia mais tem mais gente no mundo, né? Então vai começar a represar essa galera. Ah, não, mas elas vão começar a criar suas próprias empresas, vai nascer a empresa de R$1 bilhão, uma única pessoa. Já até algum tempo atrás deslumbraram, né? Que uma pessoa tinha feito isso. Vai, mas vamos combinar, né? Vai ter um a cada 1 milhão. Então, assim, eu acho que a gente vai passar por uma revolução que nem foi uma revolução industrial, que nem foi uma revolução da internet, vai passar por uma revolução, então vai ter que ser remodelado. Eu não gosto de nada muito arbitrário, eu acho que a gente tem que ser regulado, as pessoas têm que ser reguladas, têm que ser coordenadas, têm que ser governadas, senão vira o caos. Eu não sou anarquista, né? Mas assim, eu também não gosto quando é arbitrário, assim, precisa contratar tantas pessoas. Ao mesmo tempo, se alguém me botasse no comando de decisão hoje sobre um status de contratação de colaboradores de maneira mais nacional, não só, obviamente, privada, como uma única empresa, eu não veria uma outra maneira além de obrigar. Tem que obrigar, porque senão não tem por que usar, tá? Então, acho que
o impacto econômico vai ser muito grande, né? Porque pessoas que não conseguem entrar no mercado são pessoas que não trabalham, se elas não trabalham, elas não ganham salário, se elas não ganham salário, elas não compram, se elas não compram, as próprias empresas que estão em IA não performam, e aí começa a cair, vira de inflação, e aí vira uma bola de neve. Então, acho que de alguma maneira a gente vai ter que se reorganizar como sociedade. Olha o renda mínima aí, olha o Eduardo Suplicy, vamos escutá-lo. Não, tem um conceito que é a agenda global, né? Ela Pois é. ela vem até lá de trás, um dos grandes defensores dela, inclusive, é o amado ou odiado Elon Musk, né? Então, assim, ela tem, só que dela tem um outro impacto, tá? Que é um impacto que eu acho que é pior ainda do que o financeiro, que é o impacto psicológico, né? As pessoas, elas não trabalham só pelo dinheiro, elas trabalham pelo propósito. E na hora que você tira propósito, você cria o caos. Então, por mais que a gente financie a grana, infelizmente, se as pessoas não tiverem trabalho, velho, elas vão entrar em colapso psicológico mesmo. Elas vão ter problemas graves, assim. Ela vai acordar de manhã, ela vai fazer o quê? Eu vou pra onde eu vou? Então, o que eu vou construir? Claro, mas é que do meu ponto de vista, essa pessoa que não vai precisar necessariamente trabalhar para ter a subsistência garantida, ela pode se dedicar a coisas que vão dar propósito para ela, né? E que de repente ela não tinha nem tempo de produzir. Música, arte, seja o que for. Não, eu concordo. Mas não sei se sou muito Eu acho que, eu acho que o otimista. problema vai ser, imagina, uma galera fazendo isso e a outra trabalhando. Então vai ser muito louco. Enfim, né? Eu não sou assim uma especialista em renda global, mas eu acho que pode ter assim uma renda mínima para todo mundo e quem quiser passar disso e prosperar e acumular capital e etc, conquistar coisas materiais, também vai poder trabalhar, né? Não é uma proibição. Eu acho que vai acontecer um negócio meio... O dinheiro vai perder valor. Eu acho que não vai ter mais valor dinheiro. Então, porque a renda mínima, ou a global, ela teria que ter um alinhamento de estados, né? Que ninguém vai querer fazer, né? Cada um tem uma opinião, vai ter lugar subdesenvolvido, lugar ultradesenvolvido. Eu acho que o valor do dinheiro vai se perder ao longo do tempo, assim. Então, não é mais sobre o quanto você recebe. É o quanto você entrega. Daí vai ter que encontrar qual que é o próximo, né? Porque se não tiver mais dinheiro, o que vai ter? Então, essa discussão é infinita, de novo. E ela é muito inflamada com a DEA, tá? Porque realmente a galera de base, eu fico até. Como pai, eu fico desesperado, tá? Como empreendedor, Claro. como executivo, eu tô vendo o milagre que a IA faz, mas como pai, eu fico, porra, o que minha filha vai fazer, velho? Uma boa discussão. É uma boa discussão. E, Toninho, é que tem vários níveis de IA, né? Mas vamos falar aqui sobre a IA que tá todo mundo acostumado, que é um ChatGPT da vida, que é um Claude da vida. Tem um negócio chamado AI Slop, que é quando a IA produz alguma coisa aparentemente impressionante, volumosa e bem formatada, mas que na verdade é só genérica e superficial. Como é que a gente faz para evitar isso, assim, esse tipo de resultado, para se livrar dele, para não cair nessa? Porque muitas vezes isso gera o quê? Um retrabalho. Uhum. Volta um pouco naquilo da cozinha, né? Mas assim, o que eu acho? Na hora que a gente usa uma inteligência artificial para poder acreditar que ela vai ser uma ferramenta mágica, né? Que ela vai entregar pra gente lá aquela resposta cósmica, global que a gente espera, e ela fica super superficial, né? Ela não entrega de verdade ali o que a gente esperava, e a gente lê aquilo, não funciona pra nada, tem que fazer de novo. É por aí que você tá imaginando, né? Uhum, exatamente. Então, por isso que eu acho que assim, a IA, ela é ferramenta, né? De novo, a gente chegar numa cozinha, olhar pra ela e falar, faça pra mim um super jantar francês Michelin. Tá, mas e aí? Quais são os ingredientes? Tipo de cozimento? Não, mas você é uma cozinha industrial. Eu sei que aqui é possível de fazer. Ela não vai fazer. Ela vai ficar lá, não, tá. E como ela é treinada para sempre ser satisfatória, né? Porque aí existe também, obviamente, um objetivo econômico de viciar você nela. Então, se você começa a usar uma IA, que é um outro perigo gigantesco, se você não tem claro qual é o objetivo e a finalidade, você vai começar e não vai acabar nunca. Então, se você não tem claro para que você está sentando ali para usar ela, você também nunca vai ter a resposta, porque ela não tem conclusão. Dificilmente você tem uma contextualização com o IA que ela fala, essa versão não pode ser mais alterada. Ela ficou perfeita. Ela nunca chega nesse lugar, quase nunca, tá? Eu pouquíssimas vezes eu vi ela falar, tá bom, já deu. Mas assim, ela não vai chegar. Então, o ponto se você não dá o contexto certo, se você não dá os ingredientes certos, ela também não vai te entregar o negócio certo, ela só é a cozinha. Então, nada mais. Então, não tem como. Por isso que eu gosto da Cloud até, né? Que eu incentivo as pessoas a iniciarem por a Cloud, porque na hora que você conecta ela ao teu banco de dados, às suas referências, ela entende o contexto. E aí ela consegue ajudar.
Então, se você não contextualiza, se você não dá um ingrediente, se você não direciona, não adianta até a cozinha industrial. Então, a gente está mudando do fogão para a cozinha industrial. Só que, de novo, né? Antes só os grandes restaurantes tinham acesso, agora todo mundo tem. Então não é que o trabalho que a IA faz hoje também ninguém podia fazer antes. Podia, mas precisava de uma equipe de 50 pessoas. Então, só grandes empresas tinham acesso. Então, de novo, você está tendo acesso à equipe. Agora não adianta você chegar numa equipe de 50 pessoas e gritar, né? Quero um relatório sobre as minhas férias. Pô, mas como assim? Onde você vai? O que você vai fazer? Qual o melhor caminho? Sei lá, não sei se você gosta de carro, você gosta de avião. E a Cláudia, ela espertamente, ela quando não entende contexto, o que ela faz? Ela pergunta. Então, preciso saber algumas coisas antes de continuar, senão vai ser muito efêmero. Então, assim, a gente tá também, obviamente, as inteligências artificiais, elas percebem todas essas situações de retrabalho, refação, e elas estão migrando para uma coisa mais conversacional também. Então, acho que elas vão acabar sozinhas levando a gente a um resultado mais fiel e refinando. Mas o que tem hoje na mão, no mercado, eu acho que se você não tomar cuidado de dar um contexto... Eu, por exemplo, quando eu vou subir algum projeto, alguma coisa, se eu não consigo conectar no banco de dados diretamente, eu extraio todos os dados, seja numa campanha, seja na Blizz, algum projeto que eu estou montando, eu extraio todos os dados, monto PDF gigantescos de 30, 40 páginas, com dado, e aí eu jogo o dado, e aí eu começo a falar com a IA baseado nesse PDF. Eu não entro lá e falo, vamos falar. Então eu tenho que dar o contexto. Boa. Então é isso, gente. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta com Toninho Correia. A Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal são os principais eventos da América Latina dedicados a discutir o presente e o futuro da cannabis. E é claro que eu vou estar lá. Com diversos módulos e trilhas científicas, o evento reúne pesquisadores, profissionais de saúde e autoridades para discutir avanços científicos, regulatórios e clínicos do setor. A feira e o congresso acontecem no Transamérica Expo Center de 21 a 23 de maio, das 9 horas da manhã às 7 horas da tarde, com palestras, painéis e especialistas nacionais e internacionais para você fazer aquele networking. Participar do congresso é acessar conhecimento científico atualizado, networking qualificado e as principais tendências que estão moldando o futuro da cannabis medicinal e do cânhamo industrial no Brasil e no mundo. E aí, nos vemos por lá? Acesse congressocannabis.com.br e garanta o seu ingresso. E se você usar o cupom CANHOJI, CANHOJI, você ganha 30% de desconto. Estamos de volta com Toninho Correia, cofundador da Blizz e gênio criativo da publicidade brasileira, num papo sobre como a IA pode ser útil ao ecossistema da cannabis. E aí, Toninho, agora eu queria mergulhar em como está sendo usada a IA dentro da Blizz, né? Você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas explica pra gente, né? Porque a Blizz é uma plataforma única no Brasil que tem várias funções, conecta médicos e pacientes, mas também produz um banco de dados, aliás, dados que depois são categorizados e desemboca no maior banco de dados sobre saúde pelo viés da cannabis do país, né? E talvez até do mundo. Então, como é que vocês têm usado a IA nesse processo? Bacana. Então, assim, a Blizz, quando ela foi construída, né, uma das etapas que a gente desenvolveu, e sempre, de novo, né, no olhar, né, na ótica do paciente, era a tentativa da gente começar cada vez mais dar informação aos médicos, mas uma informação mais organizada, para que a conduta médica ela não fosse tão díspare, né? Isso, obviamente, a gente nunca arbitra sobre isso, né? A decisão é médica, mas nós como pacientes, no começo, a gente ia em mais de um médico, a gente percebia que tinha médico que administrava uma gota e administrava outro, dava 40 gotas, né? Então a gente falava, cara, o que tá faltando para ser o 20, né? Modo de dizer, tá? Mas 1 e 40. Óbvio que a opinião médica é importante e ela que define isso, obviamente, até a profundidade com que é analisado cada paciente vai definir isso. Mas a distância tão grotesca, né, tão gigantesca, né, incomodava a gente um pouco, porque eu ia um médico, 2 médicos, 3 médicos, eu não sabia o que fazer. Eu vou no 1, 40, 20, 3 ao dia, 2. Então, aí, para tentar ajudar os médicos a encontrarem uma definição mais clara, a gente construiu essa etapa da anamnese. A gente chama ela de anamnese, pré-consulta, né, tem várias maneiras da gente referenciar ela,
com um fórum de médicos. A gente tem um registro disso, a gente construiu isso de uma maneira com muito carinho, muito bem realizada, aonde a gente ajudou a lá buscar 28, 30 perguntas que fossem possíveis de ajudar no atendimento médico. Havia um critério claro de perguntas, informações que elas pudessem ajudar na conduta do médico e tentar anular uma sequência de perguntas, uma profundidade de conhecimento daquele paciente que pudesse não levar à melhor prescrição. Bom, sendo feito isso, são muitas perguntas, né? Tem gente que pergunta, por que tanta pergunta antes de entrar em consulta, né? Por que vocês fazem tanta pergunta? Pouca gente para refletir, né, sobre isso, né? Tem muita gente que adora metralhar, né? Mas assim, seria muito mais fácil como negócio eu deixar 5 perguntas, que nem um monte de plataforma faz, tá? Seria muito mais simples, seria até, a gente chama isso de barreira de fricção, né? Todas as metodologias de UX apontariam para isso. Coloca 5 perguntas, ou nem coloca a pergunta. Só que são todas aquelas perguntas porque a gente entende que aquilo é importante para poder fazer a melhor prescrição. E como a gente é paciente, a gente olha por essa ótica, cara, a gente vai manter 30, talvez até 50 perguntas se for preciso numa revisão. Bom, tendo isso na mesa, esse volume de perguntas e o volume de pessoas que usam a Bliss para poder ter acesso ao tratamento, né, para poder se conectar a todas as etapas necessárias para um tratamento seguro e legalmente correto, gerou um enorme banco de dados, né? Hoje, a gente já tem qualificado e catalogado 62 mil pessoas. Não é à toa que direto na imprensa, né, em diversos meios de comunicação, no Globo, na Folha, acho que infinitos, praticamente todos já, né, na Forbes Estados Unidos, esses dados eles atraem atenção pelo fato de que eles podem fazer uma amostragem da realidade da saúde do brasileiro. Mas não é um dado com binário, com determinada específica metodologia. Não, não é. É um dado que a gente chama de RWD, né? Real World Data, né? É um dado real. É um dado onde a pessoa ela senta e ela responde. E no Brasil, isso hoje ainda não tem tanto uso, vamos chamar assim, ou tanta admiração, muito diferente do que acontece nos Estados Unidos e em outros países, onde ele não é, obviamente, um dado técnico e profundo como feito através de uma pesquisa ou então de um estudo, onde existe um controle muito maior, mas ele é um dado que traz uma massificação, uma volumetria que ele nunca pode ser ignorado, porque 62 mil pessoas, né? Então, assim, é muita gente. E ele é indicativo também, né? Assim, se tiver alguém querendo estudar e aprofundar e levar realmente para uma questão clínica, pode partir dessas evidências, né? Com toda certeza, porque... E ele tem ainda, vou te falar, ele tem ainda uma qualidade, ou não vou nem chamar de qualidade, mas ele tem uma característica que ele é diferente de uma entrevista falada. Existe um livro que se chama Todo Mundo Mente, né? Que é um dos caras que era do Google. Que ele fala o quê? Quando você faz uma pesquisa baseada no que se escreve no search do Google, os resultados eles tendem a ser muito mais verdadeiros do que pesquisas feitas com pessoas que você entrevista pessoalmente. Por quê? Porque somos seres humanos e temos vergonha de falar de tudo que a gente vive. E na hora que você está dentro da nossa plataforma, do aplicativo, respondendo, as pessoas elas têm uma profundidade, muitas vezes, muito maior do que se ela estivesse na frente de uma enfermeira, de uma pré-consulta. Interessante isso. Ela fala, porque ela se sente mais à vontade. Então ela fala realmente o que está acontecendo com ela. Então se você pegar esses dados da Bliss hoje, através de um mapa de calor, através de uma segmentação como mulheres ansiosas até 30 anos, aonde elas estão? Você começa a olhar e perceber, já que a gente está hoje em 2.200 cidades, são 27 estados brasileiros, que tem umas anomalias. Então, já para a saúde pública, por que tem essa concentração de mulheres ansiosas até 30 anos nessa região que não tem nada a ver e tem um pontinho bem vermelhinho aqui no mapa? Isso é uma informação que dá para se ter com isso. Outra coisa, qual é o perfil de pessoas refratárias que estão buscando na cannabis uma solução? São pessoas de 30, 45, são homens, são mulheres, trabalham, têm filho. Quem que é essa galera que está buscando a solução na cannabis porque não encontrou a solução em outras medicinas, né? Porque a cannabis, ela sempre, hoje no Brasil, né, ela sempre foi posicionada assim e é assim que ela é. Porra, é esse tipo de pessoa. Por que será que não está dando certo para essas pessoas na medicina tradicional? Então, mais uma provocação para se fazer um estudo mais profundo. É infinito, tá? Então, até o ponto hoje de você entender qual é a característica do paciente que mantém o tratamento. E qual é a característica do paciente que não mantém o tratamento? Será que ele não tem um indicativo de determinadas
patologias funcionar melhor, para outras pior, ou para determinados grupos de pessoa funcionar melhor, outros pior. Vamos conversar e vamos pegar esse grupo e entender o que está acontecendo? Então, assim, eu não sou, de novo, né? Volto lá para a cozinha. Eu não sou cozinheiro, eu não sei fazer mais do que um ovo. Eu não sou pesquisador, eu não sei fazer mais do que eu falei agora aqui, ideias de pesquisa. Mas se você dá essa volumetria de dados na mão de pessoas, instituições, faculdades, do próprio governo, para poder utilizar isso a favor da população e fazer estudos a partir disso, que hoje é uma das coisas que eu mais me deixa chateado de eu ainda não ter conseguido conectar e colocar o potencial total disso na mão de quem pode utilizar isso. Eu acho que a gente tem aí pelo menos indícios que a gente hoje não está conseguindo acessar por causa do volume de dados que foi gerado. Então, hoje até onde a gente sabe, é o maior da América Latina, tá? Banco de dados canábico maior da América Latina, talvez seja do mundo, tá? A gente não consegue encontrar referências sólidas para poder falar se ele é ou não é. Ele pode ser muito mais sofisticado, porque ele não foi criado para isso, então daria para deixar ele ainda mais RWD, ainda mais consolidado, com a ajuda de pessoas que saibam fazer isso, porque ele não foi projetado para isso, né? Ele não foi projetado para ser um gerador de dados, mas hoje ele já é um recorte muito interessante e acredito eu, muito qualificado para ajudar o máximo possível de pessoas. E aí, imagino que deve ter dados sobre o que mais funciona nas pessoas, em termos de formulação de medicamento mesmo. Com certeza. Como é que tá essa história? Para onde estão indo esses dados? Hoje, né, a Blis é uma empresa que ela nasceu, assim, sendo muito transparente e humilde, né? Ela nasceu para ser uma empresa sólida, né? Ela não é uma aventura, né? Todos os sócios eles não são desse mercado, né? De cannabis, nem medicinal, nem terapêutico. A gente atua em outros mercados, mas a gente construiu a Blis para ser algo que a gente tivesse orgulho dela, né? Então, nasceu como uma dor pessoal da gente, hoje ajuda aí, tem mais de 1 milhão de downloads o aplicativo, ajuda centenas de milhares de pessoas aí que querem ter acesso, entender como é que funciona. E a gente tem, obviamente, um cuidado muito grande com a LGPD, a gente tem mais de um escritório de advocacia, né, de direito, né, de advocacia atendendo a gente, tem advogado interno, então a gente tem muito cuidado com tudo, inclusive com o uso desses dados, né? Então existem várias camadas de anonimização desses dados, desde criptografias e várias coisas assim. Mas, bom, o que a gente consegue ver hoje na volumetria, quais são os tratamentos que estão dando certo, e quais são, obviamente, as prescrições, não a prescrição, a dosagem de cada um, porque isso é criptografado, mas quais são, tipo, é um Full Spectrum 6000, é um Full Spectrum 3000, para insônia qual que tá tendo mais recorrência, menos recorrência de extensão de tratamento. Então a gente consegue ver por SKU, por formulação, dentro da característica do tratamento, quais são aqueles que estão conseguindo perseverar na vida das pessoas, tá? Isso é legal, na minha opinião, porque, por exemplo, pode ajudar numa licitação, pode ajudar até na definição de uma parte genética de qual vai ser o plantio nacional, porque a gente começa a entender o que vai ser mais utilizado e mais do que isso, o que vai ser mais reutilizado, o que vai ser mais usado, o que está engajando mais, o que está mantendo mais a pessoa em tratamento. Óbvio que tem várias variáveis, como a dosagem certa, a dosagem incorreta, a utilização do próprio paciente em si, se ele está seguindo tratamento, se ele não está. Mas, de novo, como eu falei, é mais um indicativo. Eu acho que a gente tem que entender que existem indicativos que eles são com volumetrias reduzidas e com uma alta intensidade de precisão, e tem indicativos que são mais macros, com menor intensidade de precisão. A soma dos dois constrói a realidade, a verdade. Uhum. Então, isso a gente já consegue ver hoje também, o que está acontecendo em relação aos tratamentos. Você falou agora há pouco sobre isso, mas eu quero que você vá um pouquinho mais fundo, porque eu queria entender como é que vocês fazem para equilibrar inovação e responsabilidade dentro da Blis, né? Especialmente lidando com os dados clínicos, né, que você comentou, LGPD e tudo mais. Como é que vocês enxergam esse limite ético, né? Até onde se pode ir com esses dados e com a tecnologia para melhor endereçar essa história? A Blis ela é uma infraestrutura tecnológica, que é um nome complicado para explicar o quê. A Blis ela é como se fosse uma estrada, e nessa estrada tem vários pontos de parada. Você tem o médico, você tem a
a compra do medicamento em caso de prescrição, você tem a importação do produto, você tem o acolhimento, que é a parte de enfermagem e dos médicos que vão fazer o ajuste de dosagem depois. Então, assim, ela tem várias etapas onde você vai parando nessa estrada. Só que a Bris, ela não faz o atendimento médico, então a gente não é uma clínica. A Bris, ela não vende, não compra os produtos, ela não importa produto. Ela não faz... até outro dia uma pessoa falou, mas vocês não fazem nada? Não, a gente faz a estrada. A gente faz a estrada que te leva a essas paradas, né? Então você vai parando em cada etapa. Então, quando você tem a parte do atendimento médico, a gente conecta o paciente a um médico habilitado e a gente tem uma tecnologia que ela entende se o CRM dele está tudo certo e tudo mais, através da validação da própria prescrição em si, porque tem o IGP, né? Ela tem que ter ali a autenticação daquela prescrição. Então a gente tem uma dinâmica que garante que aquele médico está apto a fazer aquele atendimento, de acordo com o que a lei exige. Mas a prescrição, o prontuário, é ele que realiza, é dele. Então, a parte clínica é deste médico. Assim como quando é efetuada a compra, a gente tem um sistema hoje onde a gente envia para o Banco Central, todas as compras estão sendo realizadas por CPF e a gente fica como se fosse a estrada, ajudando esse paciente a fazer uma compra direta da marca, né, do fornecedor, da marca que foi indicada pelo médico, e a importação direta com o importador autorizado pela Anvisa. Então ele que faz tudo isso sozinho, tanto que ele recebe uma invoice no nome dele. E aí vai indo. A gente está ampliando, obviamente, a nossa atuação para 10, 15, a gente quer, obviamente, a participação, a gente quer estar presente na parte de manipulação, sempre na ótica do paciente, porque, obviamente, se existem mais possibilidades de via de acesso para nós pacientes é melhor, então a gente vai ampliando cada vez mais para essas novas frentes, mas sempre no papel de ser a estrada que leva você por esse caminho. Agora, em relação a dados clínicos, a informação, a dados, os dados que a gente sempre consome são os dados da estrada, e não os dados das paradas. Então, na estrada, existem infinitos dados. Então, eu sei que o paciente passou pela parada do médico e agora ele está indo para a parada de fazer a compra dos medicamentos que foram pré-definidos. E ele está levando com ele essa informação. Quando ele está na estrada, eu tenho acesso a essa informação, mas eu não tenho acesso à consulta, eu não tenho acesso ao que foi definido pelo médico, eu não tenho acesso à prescrição, à dosagem. Isso eu não consigo consumir. Eu não devo, eu não posso consumir isso. Isso ficou naquela loja da estrada. Assim como acontece numa viagem, né? O que acontece dentro daquelas paradas que vão tendo na estrada, ficam nos lugares onde as paradas foram realizadas. Então, essa é a maneira como a gente estruturou para poder estar 100% alinhado com o que deve ser feito, respeitando sempre a privacidade dos pacientes. E, de novo, né? Por sermos pacientes, tá? Então, a gente não quer que nenhum dado nosso também fosse apresentado, fosse caracterizado e fosse colocado em discussão ou como informação. Então, é exatamente aí que a gente está, tá, Anitta? A gente está nesse lugar. O que passa pela estrada, a gente olha. O que não passa, a gente não acessa. Muito bom. E aí, antes de ir para os quadros, eu queria terminar essa primeira parte da entrevista com uma pergunta mais filosófica, né? Até porque você transita entre criatividade, tecnologia e empreendedorismo há tanto tempo. Então, acho que você está apto a responder. Você acha que a IA tende a deixar os negócios mais eficientes ou mais parecidos entre si? Assim, a partir do momento que a pessoa tem a consciência do contexto e da curadoria, eu acho que negócios medíocres ficarão mais parecidos. Agora, negócios incríveis ficarão cada vez mais diferentes uns dos outros. Porque é exatamente, de novo, a história da cozinha. Se você fizer uma receita que todo mundo sabe fazer, você é um restaurante como qualquer outro. Se você é um restaurante que só você sabe fazer aquele prato, com a IA talvez você consiga escalar, você consiga encontrar novas variáveis daquele prato, você consegue deixar aquele prato mais gostoso de acordo com a percepção, o paladar daqueles seus clientes. Então você consegue fazer um prato ainda mais incrível. Então, quem é medíocre, e medíocre é uma palavra meio dura, porque as pessoas acham que medíocre é um merda. Medíocre é mediano, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Exato. É só médio, tá? E tá tudo bem ser medíocre, normal. Mas a mediocridade, ela vai ficar evidente, tá? Porque vai ficar todo mundo pasteurizado, porque a curadoria e toda aquela parte de contexto é igual. Se ela é igual, fica tudo igual. Quer ver um exemplo muito simples disso? Curso online.
Todo mundo adora vender um cursinho online. Então, se você pegar, é tudo igual a maioria dos cursos online, porque os caras pegam um curso, replicam e vão vendendo. Então, assim, é medíocre. Vai ter mercado? Vai ter, porque vai ser competição de preço, vai ser competição de talvez o cara construir uma marca mais legal do que a outra, mas a entrega final, medíocre. Então, esse medíocre vai ficar mais claro. Então, a gente vai olhar e falar, isso aqui é tudo a mesma meta. Agora, quem é outstanding, quem é realmente diferenciado, vai disparar. Vai ficar meio grotesca a diferença. Ele vai falar, meu Deus do céu, o cara já estava longe, agora ele está muito mais longe. Então, eu acho que depende do cozinheiro que entra na cozinha, tá? Então, depende da empresa, depende do negócio, mas eu acho que vai ficar meio binário mesmo. Cada vez mais incrível e os medíocres cada vez mais iguais. É isso. Então, bora pros quadros, Toninho? Vamos lá. Bora lá. Toninho, o que ninguém tá falando, mas deveria? E aí pode ser em relação ou a cannabis ou a IA. Eu acho que, em relação a cannabis, o que ninguém tá falando, mas deveria, é um pouco mais sobre o efeito consequência da cannabis na população brasileira, né? Realmente tá ajudando quem que é o perfil que deveria ser cada vez mais tratado, menos tratado, para quem dá certo, para quem dá errado. Eu acho que a gente tá falando muito hoje em dia, ainda mais a gente que tá nesse mercado, sobre as oportunidades de negócio e muito pouco sobre o agente final, que é o paciente. Eu abro o site de notícia e vejo, um estudo, parece estudo X, Y, mas nada muito sólido. O que eu vejo muito com solidez é a discussão da nova lei, vai ter isso aqui, vai ter aquilo ali, agora a gente vai exportar. Como é que a gente começa a falar de exportação se a gente não tem nem mercado interno construído? Eu acho muito louco. Eu acho animal poder exportar, Total. Economicamente é importante para o país. Mas, cara, não tem nem as regras definidas no nosso campinho, já quer exportar. Então, assim, eu acho que tá faltando um pouco do olhar em relação ao agente, ao final da estrada, né? Que eu tanto falo aqui da estrada. Ao coitado, me coloco nesse lugar, do paciente, velho. Eu hoje tive de manhã com um amigo meu, que o irmão dele acho que ele é autista. E ele tava falando pra mim sobre o tratamento de cannabis que deve ter dado agora pra ele, pro irmão dele, uma saturação de CBD. E não é a primeira vez que eu escuto isso. E não é que não funciona, uma hora para de funcionar, mas é que tem que fazer talvez um desmame, tem que fazer uma troca de fitocannabinoides, tem que fazer uma troca de tratamento, vai para outro, depois volta para cannabis. Ninguém fala quase disso. Por quê? Porque o mercado quer proteger, quer achar que a cannabis é o santo graal. E não é o santo graal, é só mais uma possibilidade. Então, assim, e também com as suas deficiências, como qualquer medicina. Tem qualidade e tem deficiência. Então, eu acho que a gente está falando muito pouco sobre o paciente. A gente está falando muito sobre o mercado, sobre indústria, sobre dinheiro, e muito pouco sobre quem realmente importa, que é o paciente. Muito bom. Já anotei aqui como sugestão de pauta, eu vou atrás disso. Boa. Então, seguindo aqui, Toninho, quando apagam-se as luzes do escritório da Bliss, onde é que a gente te encontra? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aí eu vou te falar que eu sou incompetente nessa parte, tá? Primeiro que as luzes, elas muitas vezes nem se apagam e o dia começa de novo. Então, não é com orgulho que eu falo isso, tá? Mas a minha jornada com cannabis, ela começou exatamente por esse motivo. Eu, desde muito jovem, trabalhei demais, virei muita noite, cheguei a virar 3 noites seguidas, foi uma coisa muito infeliz na minha vida, mas eu já tive que passar por isso. E eu tive uma insônia crônica por causa disso, né? Então, eu desregulei completamente o meu sono. E a busca pela cannabis foi uma busca por não precisar mais usar alguns medicamentos que eu já tinha passado, e eles me deixavam com ressaca, me deixavam mal no dia seguinte. E aí na cannabis eu encontrei aí um caminho onde eu consegui achar o conforto de ter a qualidade de sono que eu queria e ao mesmo tempo não acordar esmagado. Mesmo assim, obviamente, né, como co-CEO de uma empresa, a Pulse, hoje ela fatura R$1 bilhão por ano, é uma empresa muito grande. A Bliss também, ela tem um crescimento acelerado, muito verticalizado ali, né, a gente cresce muito rápido, então todo dia tem alguma coisa ali para resolver, para poder ajudar. É um time independente, mas eu tenho que ajudar em alguma coisa, então eu sempre tô ali participando ali de somadas de decisões, então acaba que eu não tenho muito luz a apagar, né? Então minha rotina hoje em dia ela começa muito cedo, começa às 5h30 da manhã, ela acaba quase todo dia 9 horas da noite. O que eu estou tentando fazer hoje é trabalhar o tempo de qualidade.
Então, como eu acabo, eu tenho que melhorar isso, né? Como eu acabo abrindo mão ali em determinados momentos, tá? De família, de amizade, porque eu tô muito concentrado na construção desses dois universos que eu atuo, eu acabo tentando ter tempo de qualidade no final de semana. Então eu tento, quando eu tô com a minha filha, quando eu tô com a minha esposa, eu estou com a minha esposa. E aí eu tento desligar. Difícil, tá? Porque, obviamente, quem fica tanto tempo assim trabalhando acaba ficando viciado no trabalho, então eu acabo tendo ali uma abstinência no final de semana, eu quero ver, eu quero olhar como é que estão as coisas, né? Tudo que o mundo não para, mas eu tô, graças a Deus, acho que eu tô com a ajuda da minha esposa, principalmente, conseguindo separar esses momentos e transformar esses em momentos importantes ali de convivência com a família. Bueníssimo, que bom. E, Toninho, então, Cannabis Indica, aquele momento onde a gente pede uma sugestão sua sobre uma pessoa ou um conteúdo, canábico ou não, alguma coisa que te impactou recentemente que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência. Legal, acho que como o tema é IA, eu acho que dessa vez eu vou indicar para você não um conteúdo, mas uma atividade. Eu acho que todo mundo deveria abrir o cloud, porque eu demorei para abrir o cloud, tá? Eu fiquei meio GPT, porque o GPT foi o que pegou o mar azul ali, né? O Greenfield, ele nasceu meio que no começo, ele dominou o espaço pelo ineditismo, a velocidade de apresentação para o público. Mas, abre o cloud, mexe nele, fuça. Se for para ler, lê um pouco sobre como eu tiro o melhor do cloud. Acho que nesse tema de IA que a gente está conversando hoje, vai ser um parceiro aí que vai fazer uma grande diferença, gigantesca diferença, no contexto da vida dessas pessoas. Então, de novo, entra nele falando sobre aquilo que você conhece, tá? Então, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou empresário da cannabis, eu sou um fabricante de produto, eu sou um paciente. Não tenta achar, pelo amor de Deus, não tenta achar tua formulação lá, tua prescrição, vá no médico. Mas pergunta, tira a dúvida, a cannabis funciona para isso, para aquilo, e começa a mexer um pouco nele, vocês vão perceber que ele tem um comportamento diferente, que na minha opinião é muito mais sofisticado e muito mais profundo do que o GPT. Mas tem outros, tem a Manos, tem um monte, tá? Mas vai um por vez, vai no cloud que já vai estar muito bom. Massa. Toninho, onde é que as pessoas te encontram? Onde é que as pessoas encontram a Bliss? A Bliss é um aplicativo, né? Hoje, nessa infraestrutura, a maneira que a gente se apresenta para o mercado atualmente é o aplicativo. A gente está evoluindo para outras plataformas presenciais e outras tecnologias, né? Como é um caminho natural de uma empresa que está em crescimento. Mas hoje as pessoas, elas encontram no celular, abre o app da App Store, abre o Google Play, você vai conseguir baixar o aplicativo, você vai ver que a avaliação da gente é 4.8, 4.9, são milhares de avaliações, tá? Somadas no mais de 15, 20 mil avaliações hoje. 1 milhão de downloads, né? Acho que a gente é um dos poucos aplicativos do mundo que quebrou a marca do 1 milhão de downloads. Presente aí, já entregamos, né? A gente não entregou nada, na verdade quem entrega é o operador logístico, mas a gente já ajudou pessoas a receberem, fazer essa importação direta em mais de 2.200 cidades, todos os estados brasileiros. No Reclame Aqui a gente tem o RA 1000, tá? Que é um selo muito difícil de você ter, né? Uma qualificação máxima, né? É o máximo que o Reclame Aqui pode entregar para uma empresa. E agora a gente está também... a gente foi indicado a ser uma das empresas com o melhor atendimento do Brasil. A gente está participando lá com uma dessas concorrentes aí, né? Como uma dessas pessoas. A gente tem um time muito forte de CX, tá? Que é o nome completo para falar de atendimento. Acolhimento. Hoje, na Bliss, pra você ter uma ideia, quando chega na casa da pessoa a importação que ela fez, o produto que ela comprou, 4 horas depois ela recebe uma mensagem de uma enfermeira que vai acompanhar ela ao longo da jornada. Ela nunca vai ajudar na prescrição, nem na alteração da prescrição, ela vai entrar em contato com o médico que prescreveu, caso seja necessário, mas ela vai responder dúvidas diversas, como guardei na geladeira, tomei uma gota a mais, o que acontece? Então ela vai estar do seu lado todo o tempo. Isso sem cobrança Zero, extra, né? Não cobra nada. De novo, né? A Bliss não é uma empresa da onde os sócios vivem dela, tá? Eu acho que eu não tenho orgulho de falar isso, a gente é fodão, a gente é rico, não é sobre isso, tá? Mas é porque a gente faz pra ser do caralho, a gente faz pra ser legal. A gente erra, a gente acerta, a gente muda, a gente evolui. A gente faz pra ser um projeto que a gente tem orgulho. Então a gente tenta reverter o máximo possível tudo que gera de rentabilidade para melhorar a nossa estrada, para melhorar aquele caminho que vai levando você passo a passo para o que tem que ser realizado para você ter um bom tratamento. Então, de novo, baixa o aplicativo, quem tiver curiosidade, quem quiser pesquisar um pouco mais antes do aplicativo, o site é appbliss.com.br, appbliss.com.br ou .com, temos os dois domínios, e ele acabou de sair de uma reformulação, tá? Lançamos o site novo faz 3 dias.
E tudo feito com muito carinho, tá? Eu tenho muito orgulho de falar para você que hoje, por volta de 90% das pessoas que estão no Projeto Bliss são pacientes. 10%, por graça de Deus, não tem nenhuma necessidade de saúde, tá? Mas 90% são pacientes, são pessoas que, inclusive, no recrutamento, a gente pergunta, né? Você é paciente? Não é? A gente fica muito feliz de poder estar ajudando e está sendo a empresa está sendo construída por pessoas que estavam em busca desde o primeiro dia por essa alternativa. Então é isso, baixa o app, entra no site, rede social também, App Bliss, temos acho que 200 e poucos mil seguidores hoje, né, uma rede bem ativa, também acho que pode ajudar a entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Muito bom, sempre bom falar com você, Toninho, quero te agradecer aqui, esse papo foi ótimo, vai ajudar muita gente a entender sobre IA, sobre a Bliss, sobre negócios que tem uma belíssima base, como é o caso desse negócio que vocês montaram. Então é isso, querido. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Obrigado você, Anitta. Parabéns pelo trabalho que você realiza, seriedade, competência no que você faz. Eu acho que o mercado precisa cada vez mais disso, tá? Desse olhar profundo, não efêmero, né? Das informações, dos conteúdos. Então, obrigado pelo convite e muito sucesso para você. Para nós. É isso, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Masterplants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.